Olá, amigos! Esse vídeo vai tratar de três assuntos básicos: a decadência da educação brasileira, a hegemonia cada vez maior da Internacional Socialista do Brasil e o atual governo Lula, que, como corolário desses dois assuntos, atropela todo e qualquer bom senso e transforma o Brasil numa ditadura totalitária, onde existem múltiplos agentes. Então, começando pela educação, eu aproveito o vídeo feito pela própria Presidência da República de Lula no ano passado. Em janeiro de 2023, em Brasília, no dia 19, Lula fez um discurso em um encontro com os reitores e vice-reitores de universidades públicas e privadas do Brasil. Algumas privadas são de cunho religioso, como a Unicinos, em São Leopoldo, Porto Alegre, por exemplo. Eu quero que vocês prestem atenção, eu vou mostrar o vídeo, ele é curtinho, de 4 minutos, onde o Lula faz uma confissão do seu comunismo, do seu espírito bolchevique revolucionário, atendendo a exigências de uma internacional socialista. O mote da educação ficou claro quando da visita da comitiva presidencial, inclusive veio o chefe de governo do Brasil, o ministro Luiz Barroso, proferiu um discurso lá na Unicinos, conclamando a união dos poderes, não a separação dos poderes. Em uma espécie assim, de confissão do que ele já tinha feito em 2021. Então, naquele dia 15 de maio, no pior momento das enchentes do Rio Grande do Sul, o ministro, representando assim, a voz máxima do governo brasileiro, veio a São Leopoldo, fez um discurso de cunho assim, nitidamente contraditório com a própria Constituição brasileira, diante do reitor da Unicinos. Aliás, o padre, muito assim, emocionado, o reitor, recebeu a bênção do Lula. E eu juntei as duas coisas, o encontro lá do Lula com os reitores e vice-reitores, prometendo mundos e fundos, e fez um discurso confessando a sua vocação bolchevique, e esse incidente de 15 de maio, quando um reitor da universidade pseudo-católica se derrete, quase que se mija nas calças, diante do Lula, o magnífico, sua santidade Lula I. Então, educação, o poder da Internacional Socialista e o desenrolar final da ditadura totalitária. Isso que vocês verão a seguir. Então, passo a mostrar a vocês primeiro o vídeo do Lula, sem corte algum, eu vou comentar nos pedaços que eu vou assinalar, do encontro de janeiro do ano passado. Vamos começar por aí. Olha, eu quando comecei a falar com vocês perceberam que eu até gaguejei um pouco, porque eu estava emocionado com esse encontro. Emocionado, porque era impensável. Eu tenho 77 anos de idade e eu nunca vi o Brasil tomado pelo ódio que ele foi tomado. E ele foi tomado pelo ódio porque, em algum momento, esse país teve muita gente que começou a negar a política.
E na hora que você nega a política, acontece o que aconteceu nos Estados Unidos com Trump. Acontece o que aconteceu no Brasil com Coisa, que eu não quero falar o nome dele. Acontece o que aconteceu na Hungria. Acontece o que aconteceu na Itália. E acontece no mundo inteiro o surgimento de uma extrema-direita fanática, raivosa, que odeia tudo aquilo que não combina com o que eles pensam. E é um novo monstro que nós temos que enfrentar e derrotar, porque não é uma coisa apenas brasileira, é uma coisa do mundo afora. E eu dizia para os meus companheiros que eu fui ter uma reunião com o primeiro-ministro da Grécia, e ele me dizia que na Grécia a extrema-direita usa o mesmo jargão: pátria amada, família e religião. É um jargão. E eu acho que o Brasil não merecia ter passado por isso. A gente não tem dimensão do retrocesso que aconteceu nesse país. Em cada escola, em cada local de trabalho, em cada local que as pessoas estavam habituadas a uma certa civilização, as coisas mudaram no Brasil. Mudaram a ponto de acontecer o que aconteceu no dia 8 aqui em Brasília. Nós estamos aqui nesse salão que foi semi-destruído e nós estamos podendo fazer reunião nele porque um grupo de funcionários de empresas terceirizadas que ganham o salário mínimo, que não tem sequer plano de saúde, limpar isso aqui para que a gente pudesse se reunir. Então vocês viram o comportamento dessa claque de reitores e vice-reitores. Que vergonha isso. Se comportando como alunos da 5ª série Paulo Freire. Aliás, são gente como essa que é responsável pelo Brasil, pelos alunos brasileiros tirarem os últimos lugares nas provas internacionais. A prova PISA, por exemplo, o Brasil está lá em 62º lugar em matemática, 65º lugar em ciências. A melhor notinha é 52º lugar em leitura, perdendo então para países assim inexpressivos. Isso tem 30 anos, isso é da idade do Paulo Freire, isso é Constituição de 88, isso é socialismo na educação. É esse atraso, assim, que o Lula tem saudades do atraso, ele chama retrocesso os 4 anos do Bolsonaro. Então o que é isso então? Imagina. Não que o Bolsonaro tenha feito alguma coisa errada, é que ele não teve nem tempo de fazer nada, porque o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, é um ninho de petistas, salários de 7 a 15 mil reais, é um dos maiores orçamentos, o MEC, o INSS e a saúde, isso destrói qualquer país. A gente viu, então, os responsáveis ali se comportando que nem crianças de 5ª série, aplaudindo um palhaço dizendo bobagens. E quanta bobagem o Lula disse. Chamou de terror, de monstro, a pátria amada, a família e a religião. Imaginem, que presidente, que candidato à presidência da República ou a qualquer cargo eletivo se elegeria com o voto do povo, com um discurso desse na boca, negando a própria pátria, que ele vai ter que jurar, caso ele seja eleito, jurar lealdade dessa pátria, suas leis, Constituição. Quer dizer, o desprezo pela pátria, pela família e pela religião. Isso é um discurso, assim, nem o Putin tem coragem de fazer isso, né? Eu acho que nem o Xi Jinping. O que leva um idiota de um Lula desse a dizer uma bobagem dessa e ser aplaudido por reitores? Esse é a nossa vergonha maior, a educação. E da educação a gente sabe, ela está cumprindo ordens, ela cumpre
uma sequência de eventos históricos, eu já explico para vocês. Vamos voltar ali para o dia 15 de maio agora, quando essa trupe de palhaços esteve aqui na Unicinos, em São Leopoldo e Porto Alegre. O que é aquele reitor, meu Deus do céu? O padre jesuíta reitor, sendo abençoado pelo Lula. Será que ele não estava presente nessa reuniãozinha dos reitores lá do ano passado? Ele não viu o Lula chamar a religião dele de monstro? Um monstro. O primeiro-ministro, aquele que o Lula se referia, é o Jorge Papandreou, que até novembro de 2022 era o presidente da Internacional Socialista, a social-democracia tucana, aqui no Brasil, por exemplo. Depois eu conto em detalhe como é que vai ser essa transição, como é que foi essa transição do bolchevique até a tornozeleira eletrônica. Mas, de qualquer modo, jesuítas cumprem esse papel danoso, já destruíram a Igreja Católica e agora minam o cristianismo. São os jesuítas que promovem os refugiados. É um cardeal lá de Nova York, o cardeal Thomas. Esse cara tem carta branca do jesuíta comunista Bergoglio, do Papa, de importar e exportar seres humanos. Eles são exportadores e importadores de gente. Eles tiram refugiados do norte da África e jogam nas praias, nas ilhas italianas de Lampedusa, jogam na França, na Espanha, Portugal, Inglaterra, Itália, impiedosamente. Se milhares morrerem afogados, não é um problema. Eles querem islâmicos para destruir o cristianismo na Europa. E estão conseguindo. A Igreja Católica praticamente não existe mais na Europa. Igrejas lá são incendiadas, especialmente na França. Na França do Macron, as igrejas católicas são queimadas. Notre Dame foi queimada, ficou por isso mesmo. Nenhum ai do Papa. O Papa não está aí para defender a Igreja Católica, ele está para destruí-la mesmo. É programa feito dos jesuítas. Muito bem montado. Nos Estados Unidos a mesma coisa. O governo Biden recebe ajuda do Vaticano para importar milhões de refugiados. Qualquer tipo de gente serve. Eles estão interessados na invasão das fronteiras para acabar com a nacionalidade americana. E, se possível, até eles votar no seu Biden nas próximas eleições. A Igreja Católica promove transporte e hospedagem de avião, ônibus, trem, carro. Tem gente hospedada, tem refugiado hospedado em Nova York, na Quinta Avenida. Chineses ajudam nessa batalha de botar gente para dentro dos Estados Unidos. A igreja, os jesuítas têm um escritório central no Vaticano, encarregado da política de refugiados. Isso começou com o Obama em 2008, o islâmico Obama. Ali começou. É a mesma política. LBGT, racismo, refugiados, fim do nacionalismo, fim do cristianismo, abolição do catolicismo. Agora, em 8 de outubro, com o ataque do Hamas, leia-se Obama, Biden, está ficando claro que o plano veio dos Estados Unidos, do woke. Então, o que é que nós temos ali? Uma invasão programada, primeiro um assalto criminoso que matou 1.200 israelitas, para produzir uma reação que todo mundo saberia qual, de Israel, que o Gaza é um ninho de terroristas, e a população civil serve de escudo para o Hamas, e o mundo inteiro caindo de pau em cima de Israel. Mas Israel já está a perigo também. O problema de Israel a gente pode tocar mais adiante. Mas o que aconteceu é que os jesuítas estavam em marcar e fizeram a reunião em outubro do ano passado, justamente na hora que houve o ataque.
o foco da mídia foi toda para Gaza, e nós não ficamos sabendo, assim, a mídia não repercutiu a reunião que alinhavava uma nova Constituição para a Igreja Católica. Mas não percam para esperar, porque em novembro desse ano eles vão para Astana, no Cazaquistão. Astana, dê uma olhadinha no Google, veja as imagens dessa cidade. Lá não serão 300 ou 400 bispos, serão 3.500. Vai sair uma nova igreja, uma igreja jesuíta, inteiramente jesuíta, dessa reunião. Ela não é mais católica. Então, um apelo às famílias: tire seus filhos de escolas jesuítas enquanto é tempo. Não matricule ninguém na Unicinos. A Unicinos, PUC, Porto Alegre, é um ninho comunista podre, nojento. Dali a gente só pode esperar o pior. Outro ponto: a Internacional Socialista tem como agenda, sempre teve como agenda, o ataque às religiões, especialmente o cristianismo. Durante algum tempo, ela se alimentou da maçonaria, mas a maçonaria ela tem dois lados. Ela tem que nem uma moeda. Ela tem faces que parecem se neutralizarem mutuamente, com isso tirando o peso de qualquer culpa, mas é só a aparência. Mas isso também está com os dias contados. Essa Internacional Socialista, que no Brasil chama-se social-democracia, foi um despiste do bolchevique, do bolchevismo stalinista. Quando Stalin morreu, o comunismo foi denunciado por Khrushchev, seu sucessor, e os social-democratas acordaram. Depois de longas décadas, por conta das duas guerras, a social-democracia alemã, por exemplo, fez um congresso em 59, em Godesberg, onde ela prometia, Congresso Social do Partido SPD alemão, e prometia não mais cair na tentação revolucionária, e dizia que a social-democracia ela vai se comportar como um partido normal, que disputa eleições e vai tentar chegar ao poder via eleições, não com revoluções, não, especialmente sangrentas, leninistas. Isso era um truque. Lá no início do século XIX, em 1884, 1887, quando é criado o SPD alemão, por que ele foi criado? Porque a palavra comunismo era proibida pela lei alemã. Ele não podia se intitular Partido Comunista, então ele se intitulou Partido Social Democrata, que veio mais tarde chamar-se SPD, o Partido Social Democrata Alemão. O Kautsky e Bernstein foram os criadores. Eles foram odiados por Lenin e os radicais revolucionários, porque eles queriam disputar eleições. Eles viam que não havia condições para uma revolução. Como se sabe pela história, a revolução só se tornou possível depois da Primeira Guerra Mundial com Lenin, Stalin e Trotsky. Mas ficou a marca da social-democracia como um partido burguês. Não era a intenção original, mas a conjuntura internacional forçou-os a se comportar como partidos normais. Pois bem, em 59, eles criaram a social-democracia europeia, o chamado eurocomunismo. E esse sonho do Stalin, do Front Popular, que era juntar todas as esquerdas, apareceu mais claramente na social-democracia. No fundo, são bolcheviques, mas se comportam como se tucanos fossem, isto é, falsos, mentirosos, continuam socialistas do mesmo jeito. E as agendas mudam, porque as agendas dependem das conjunturas, cada época, cada país, cada cultura. Mas a Europa ficou comunista, a Europa ficou socialista. Dessa social-democracia surgiram líderes, Willy Brandt na Alemanha, Mário Soares em Portugal, Felipe González na Espanha, Jacques Chirac na França, etc. Alguns governos trabalhistas ingleses também. Países escandinavos começaram a gostar do socialismo,
Depois que os seus problemas principais já tinham sido resolvidos, foram brincar de socialismo. Bom, resultado, aquele amiguinho do Lula, Jorge Papandreou, foi presidente dessa Internacional Socialista, até ser substituído pelo Pedro Sánchez, o espanhol, do Partido Obreiro Espanhol. Esse Pedro Sánchez, ele é financiado por Jorge Soros. Por trás do Pedro Sánchez tem Jorge Soros. E por trás de Jorge Soros tem as maquininhas de votar, feitas na Espanha, não é por coincidência. Em 22, o Papandreou sai, entra o Pedro Sánchez, e as agendas agora já são agendas woke. O woke é um movimento de gays, movimento racista, drogas, refugiados, destruição da família e da igreja. Não muda muito o cerne da destruição da família, lá, sonho de Marx e Engels do século XIX. É isso que o Lula está dizendo. O Lula é um bolchevique, sim. O seu vice, seu Alckmin, é um desses também. Só que ele é refinado, Fernando Henrique Cardoso, ele é disfarçado, ele é Opus Dei. Opus Dei é jesuíta. Santander é jesuíta. A administração pública, grande parte dos países da Internacional Socialista, estão ocupados por esse mesmo pensamento, tem essa mesma agenda. Natural que a gente evolua dentro disso aí, e aí a gente chega à situação que o Brasil está hoje. A aliança estranha entre Lula e Alckmin se explica facilmente quando a gente sabe o que é a Internacional Socialista. Uma agenda comunista internacional em torno de seus próprios valores. Então, tudo aquilo que o Lula falou lá para os reitores está lá, o negacionismo, a inversão completa, aquela velha lei verbal do Lenin de acusar os outros daquilo que eles estão fazendo e xingar os outros daquilo que eles são. Isso é típico, essa distorção. Isso nos leva agora a entender como isso pode enganar uma nação inteira. Nada disso, entretanto, aconteceria se não fosse a mídia. No Brasil nós conhecemos a Globo Lixo. No Rio Grande do Sul nós temos a RBS Lixo. rbs.gov.br, que aplaude jesuítas, aceita dinheiro dos jesuítas para mandar as famílias mandarem crianças para aquela escolinha comunista vagabunda. A RBS se presta esse favor. Ela persegue pessoas. Essa pessoa que agora vocês vão ver, essa professora de 71 anos, é uma dessas vítimas. Ela usou tornozeleira eletrônica, pegou 8 meses de prisão, conforme o texto está ali, e uma longa e terrível sentença draconiana de 14 anos de prisão, sem culpa formada, sem processo legal, sem devido processo legal, sem presunção de inocência, sem direito à defesa, advogado não tem acesso aos autos. Nós estamos num ambiente totalitário. Chegamos a 1984. Ali estão os slogans de George Orwell: liberdade é escravidão, guerra é paz, ignorância é força. Quando todos os valores estão trocados, isso tudo é verdade. A liberdade se equivale à escravidão. Se libertar do quê se tu vive bem dentro do paraíso comunista? Guerra é paz? Guerra, na verdade, é criar escassez. Não é para destruir ninguém, nem para matar ninguém. Eles são bonzinhos demais, eles não querem matar, eles querem que as pessoas sofram. Sofram a escassez e clamem pela paz. Ora, a paz é o lado que descansa. Lembra do George Orwell, 3? É o mundo dividido, o mundo tripartite. 2 em guerra, 1 descansava. Nós somos numa situação muito parecida. Agora, a guerra, como gastadora de recursos e produtora de escassez, comida, água e ar,
está num horizonte mais ou menos próximo. Comida e água a gente já sabe. Ainda tem o envenenamento proposital da natureza, a transformação proposital da natureza, quando é possível, tecnicamente possível. Tudo isso trabalha para produzir uma situação de desespero permanente. E a sensação de desespero permanente as pessoas vão clamar pelo Estado. É isso que elas vão fazer. Então, o que nós temos que ficar e prestar bastante atenção é que caminhamos para um sistema desse tipo, um sistema totalitário. A fórmula bolchevique, internacional socialista e, finalmente, uma democracia totalitária, a última palavra a desaparecer será a palavra democracia. O totalitarismo parece ser o futuro do planeta. Mas as conjunturas a gente não consegue prever. A gente planeja ou vislumbra um futuro, cria um cenário, mas as conjunturas às vezes nos passam a perna e a gente é surpreendido com coisas contraditórias. Então, é o que nós temos é um fio de esperança, é o que temos. Dependemos de uma conjuntura. O Brasil, por exemplo, depende da eleição americana de 5 de novembro. Se o Trump vencer, poderá haver um outro caminho, que não esse que o Brasil vai ter que enfrentar a partir do ano que vem. A China tomando conta do Brasil. E o arrozão? Que fiasco. Mas dava para ver, né? Depois que nomearam o comissário do povo, Pimenta, passou uma rasteira no governador do Rio Grande do Sul. Bem feito para aquele puxa-saco. Bem feito. Todo puxa-saco que ajuda comunista é traído por ele. Essa CONAB, essa Companhia Nacional de Abastecimento, é um puxadinho do MST. Ora. Tinha que haver uma safadeza de dinheiro. O Lula está em crise política, mas não está em crise ideológica. Não existe nenhuma mídia livre o suficiente para nos defender do ideológico, por enquanto eles manipulam o pensamento. A polícia do pensamento é muito eficiente. Tem bastante delator dentro da RBS, dentro da Globo, bastante delator dentro da imprensa para denunciar pessoas de bem e velhinhos inocentes. Esse era o recado por hoje. Muito obrigado.